Meus irmãos, parece que a expressão profética, guerras e rumores de guerras, nunca foi tão utilizada como estamos utilizando nos últimos 4 anos. É fato que passamos por um evento global, e este evento global, sim, foi um chacoalhar, foi um sacudir de Deus na terra, para que os seus filhos despertassem e para que as pessoas se voltassem para as Escrituras. Muitas pessoas se voltaram para Deus, muitas pessoas começaram a entender os eventos regionais ou globais a partir da macrovisão cristã. Então a macrovisão bíblica, cristã, foi restaurada em muitos. Outros, literalmente, perderam a fé, decidiram curtir a vida e por aí vai, porque a vida é passageira e decidiram ir por este caminho. Outros voltaram-se para o Senhor. Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre o conflito entre Índia e Paquistão, que é um conflito que tem muito valor histórico, identitário, religioso, territorial, geoestratégico, energético e por aí vai. Mas estourou um conflito entre Índia e Paquistão, isso recentemente, desde o final de abril, por causa de uma ação de um grupo extremista, e resumiu agora, a coisa explodiu no dia 6, no caso ontem que eu gravo esse vídeo, por causa de uma ação extremista e a declaração da Índia de que o Paquistão estava apoiando tal grupo extremista que agiu contra civis. E agora nós estamos falando de 2 países que têm arma de destruição em massa. Paquistão tem bomba nuclear e igualmente Índia tem bomba nuclear. Índia vem sendo assediada pela China há bom tempo e historicamente o Paquistão tem apoio dos Estados Unidos desde a época da Guerra Fria. Os dois países saíram de um grande país que era dominado pela coroa britânica, pelo Império Britânico. E, de acordo com a decisão dos príncipes, um de origem hindu e outros líderes muçulmanos, dividiram o subcontinente em 2 grandes países, Índia e China. De lá para cá, os conflitos étnicos, religiosos, territoriais, culturais, às vezes crescem, às vezes diminuem, e há uma zona de tensão histórica entre os 2 países, que é a região da Caxemira. Então, vocês viram imagens, não vou colocar imagens aqui, vídeos aqui, dos bombardeios, dos caças indianos bombardeando 9 postos que eles divulgaram para a mídia internacional, que eram bases dos grupos extremistas paquistaneses, terror.lista. E do outro lado, o Paquistão disse ter abatido um número considerável desses caças indianos. Então, aqui estamos falando de dezenas de civis envolvidos nessa história toda. Assim como o estupim, desta vez, foi uma ação extremista de um grupo paquistanês. E a Índia alegou que o Paquistão apoiou, deu cobertura a este grupo extremista, que atingiu uma área da Caxemira que é administrada pela Índia, e como se o Paquistão desse cobertura para este grupo. O Paquistão vem passando por instabilidade política já há um bom tempo, e essa instabilidade política induzida ou provocada por agentes externos. Estamos falando aqui de 3 grandes agentes externos ali. É uma região, a região da Caxemira é uma região importante para a China, é uma região importante para a Índia, uma região importante para o Paquistão, e ainda vê a presença mais forte, agora com a entrada do Donald Trump, tentando tirar um pouco dessa influência chinesa e trazer a Índia para o seu game. Mas, vamos voltar aqui a um ponto. Essa região, como eu falei aqui em várias doses homeopáticas, é uma região disputada, uma região de conflito há muito tempo. Desde a dita independência da Índia, onde os 2 países se dividiram aí. Paquistão, todo país que termina em ão, são países que têm na sua base, legal o Alcorão, as leis do Alcorão. E Paquistão, muçulmano, Índia, hindu. Isso aí é desde a época da independência, ali fim do mandato britânico na região. Mas as disputas territoriais surgiram desde a década de 60. A Guerra Sino-Indiana foi muito importante, década, se não me engano, 62, e assim por diante. Tem
região que a China tem interesse por causa de uma questão de geoestratégica. A Índia também tem muito interesse por causa de recursos hídricos, né? Então, desde essa divisão foram muitos conflitos identitários, religiosos, né? Identitário étnicos, religioso e também territorial, geoestratégica, né? Uma região. Muita intervenção militar. A região da Caxemira basicamente passou por 3 grandes guerras, vamos colocar assim. A primeira, eu separei aqui para vocês, 1947, foi até 48, foi a divisão da região, foi conhecida como a Guerra da Caxemira. A segunda foi em 65, a segunda guerra da Caxemira, um acordo de divisão e uso do espaço ali da região, a administração paquistanesa e a administração indiana. E 99, que foi o último conflito, né, significativo na região, que é o conflito de Kargil, após uma infiltração de tropas paquistanesas em posições indianas. É uma região muito sensível e existem até acordos, tratados, que as guardas dos 2 países não usem armas letais, só usem cacetetes, etc. E por várias vezes eles saem na mão no cacetete e não podem utilizar armas. Essa situação foi agravada justamente por esse atenpontado, né, de um grupo extremista paquistanês na região da Caxemira, administrado pela Índia, né? Em 2025, como eu falei para vocês, foi este evento que ocorreu, se eu não me engano, foi no final de abril, alguma coisa assim, né? E a Índia começou, então, ontem, no dia 6 de maio, uma série de ataques em retaliação. E a resposta paquistanesa, segundo os mesmos, eles conseguiram derrubar alguns caças indianos. Bom, não sei. O Paquistão está dizendo que todos os alvos que a Índia bombardeou foram alvos civis, inclusive 2 mesquitas. É claro que os civis sempre estão nessa história. A ONU imediatamente deu declaração, o Guterres, que é o chefe-geral da ONU, deu uma declaração repudiando, dizendo: nós não podemos nos dar o luxo de entrar em mais uma guerra no tempo que nós estamos vivendo. Palavras do Guterres. Isso aí está na Reuters e por aí vai. Os Estados Unidos, o Trump, declarou os ataques como uma vergonha, palavras do Donald Trump, e acabou expressando esperança de que os 2 países possam terminar o conflito imediatamente, ou seja, que não haja uma escalada nessa guerra. China e Rússia, do mesmo modo, deram declarações através de seus diplomatas, repudiando e demonstrando preocupação com a estabilidade da região. Então o que acontece é que ali 2 países envolvidos diretamente, históricos, em conflito histórico, disputando uma região. Tem 5 rios ali extremamente importantes para a Índia. 5 rios extremamente importantes para a Índia. A região é uma região de montanhas e vales. Logo, a posição para uma batalha, uma posição muito geoestratégica, né? A região da Caxemira. É uma região que a Índia tem interesse, Paquistão, reforço para vocês, China também. É uma questão ainda que os hidrocarbonetos da região ainda sequer foram explorados, dado todo o seu potencial, questão energética. Então tem uma questão agrícola, tem uma questão hidrelétrica da Índia, por causa dos rios que passam por ali. Então a Índia também tem interesse. Algumas pessoas dizem assim, para a gente poder concluir: pastor, guerras e rumores de guerras sempre existiram no mundo. Por que está dizendo que agora isso é importante? Por que isso tem relevância? Eu separei para vocês aqui, três quadros, 3 tabelas que eu vou colocar para vocês aqui. Deem uma olhada e vocês vão confirmar comigo que no século XXI, esse quadro aqui é um comparativo com os últimos grandes conflitos, crises na área de saúde e também terremotos e vulcões. Preste atenção nisso, olha só, como que realmente a natureza está nos apontando, está nos sinalizando. A primeira tabela que eu mostro para vocês é a tabela de guerras e as pessoas que se foram, do século XV ao século XXI. Então vou começar aqui no século XV, você vai ver 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas se foram. Século XV. No século XVI, 5 milhões, 17, 7 milhões, 18, 10 milhões, 19, 20 milhões, século XX, 231 milhões de pessoas. Estamos no século XXI e as guerras regionais já dizimaram cerca de quase 4 milhões de pessoas. Digam para mim, guerras e rumores de guerras é real ou não é? Está maior ou não está? Sempre existiu guerra desde que a humanidade é a humanidade? Sim. Mas o quanto cresce a educação, o ensino, o conhecimento e a globalização em curta distância, as pessoas estão
entrando cada vez mais e mais em conflito. As guerras estão aumentando e é um crescimento exponencial. Do mesmo modo, epidemias e pandemias, do século XV ao século XXI. Começamos de 5 a 8 milhões de pessoas lá no século XV, com a varíola nas Américas, depois século XVI, com o cocoziliste no México, de 5 a 15 milhões. Século XVII, peste de Londres, 100 mil pessoas. 18, 1 milhão de pessoas. Século XIX, pandemia de cólera, terceira pandemia de peste, 15 milhões. Século XX, a gripe espanhola, HIV, né, HIV/AIDS, 40 milhões, de 50 a 40 milhões de pessoas, de 40 a 50 milhões de pessoas. Século XXI, os números ainda são extremamente desencontrados. Uns falam de 7, outros falam 20 milhões de pessoas, por causa da crise do CVD, né, e outras que estão surgindo no mundo. A última tabela é sobre terremotos e erupções. É claro que tem aqui uma questão dos sensores serem mais precisos, a identificação dos abalos sísmicos serem mais precoce, né? E tem mais instrumentos espalhados no mundo. Mas a coisa cresceu, isso é inegável. E o número de pessoas que foram afetadas, do século XV, estamos falando de 10 mil pessoas afetadas. E vamos ao século XXI, com o terremoto e tsunami no Oceano Índico, em 2004, 230 mil pessoas que se foram. Então nós estamos vendo sinais na natureza, nós estamos vendo sinais na política, sinais na geopolítica. Essa instabilidade global está preparando o mundo para para a falsa paz, aquele que vem falando como um cordeiro, mas ele é movido pelo espírito do dragão, ou seja, pelo diabo. Bom, oro pela paz, oro para que eles fiquem bem, oro para que menos civis, né, possam partir no meio desse conflito todo e para que haja uma solução imediata. Mas estamos vendo claramente, né, os dias da profecia diante de nós. Eu espero que esses dados históricos, dados estatísticos, tenham esclarecido você e tenham mostrado o real motivo do atual conflito, que tem uma questão histórica que se arrasta, às vezes com mais intensidade ou não, né? Espero que não haja escalabilidade, porque estamos falando de 2 países que têm poder nuclear, né? Vou parar por aqui. Links importantes, curso de geopolítica, de escatologia, documentários, filmes, séries infantis, tudo aqui no Aba Play. Um abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau.